Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Pod Norte, o podcast da rede de clínicas odontológicas do norte do país. Eu me chamo doutora Vanessa Sec, sou dentista, empresária, pós-graduada em psicologia positiva e mais de uma década treinando e desenvolvendo equipes de clínicas odontológicas. Hoje eu estou aqui com dois dentistas incríveis, maravilhosos, que a gente vai escutar juntos a história deles que fazem parte do nosso grupo Dentistas do Norte. Sejam muito bem-vindos, Dr. Flávio e Dr. Luiz. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos lá, gente, então. Vamos começar iniciando esse bate-papo, se apresentando. Começa, Dr. Flávio, por ordem de alfabética. Bem, meu nome é Flávio, né? Sou dentista, especialista em ortodontia, especializando em implantodontia. Faço parte da rede há mais ou menos uns 6 anos. E é um prazer estar aqui com a senhora, que foi minha grande emérita no início da minha carreira na odontologia. E é isso. Que bacana, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Por nada. Doutor Luiz? Me chamo Luiz Armando, eu sou dentista aproximadamente chegando próximo do 3º ano. Eu sou de Parintins, Legal. tenho 26 anos e eu tô chegando, como eu falei, nesses 3 anos aí de formado e de rede. Eu cheguei muito próximo da minha formatura a trabalhar com a rede e tô feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, doutor. Seja muito bem-vindo, Obrigado. viu? Vamos iniciar aqui então, gente. Queria saber um pouquinho como é que foi esse início de carreira, né? Doutor começou comigo, quero que você conte um pouquinho aí do seu início. E do senhor também, doutor, que Certo. veio lá de Parintins, né? Agora tá na época de festival Sim. do boi, né, doutor? É isso aí, vamos lá. Bora! Então vamos começar com essa pergunta. Como é que foi o início de carreira, doutor? Meu início de carreira foi bem precoce. Eu falo assim que saí da faculdade, num dia, no outro eu já estava na clínica da doutora, já trabalhando. Comecei no Armando Mendes, né, doutora? Sim. Foi um desafio extremo, porque não tinha tanta experiência, né? Que a gente sabe que Sim. na faculdade eles preparam a gente para aquele meio, quando sai é um meio totalmente diferente. Exatamente. Mas tive bastante assistência da doutora, dos dentistas da época e a gente foi subindo aos poucos. Bacana você lembrar essa história, porque assim, do início, né, eu vi que você já tinha um grande interesse, principalmente na parte comercial, doutor. Sim. Você, assim, tem essa facilidade na comunicação, muito atenciosos com os pacientes, então você dava aquela atenção, aquele carinho especial dos pacientes. Isso chamou muita atenção no início, que muitas vezes a gente inicia um trabalho, a gente começa muito tímido, Sim. né, onde que estão as coisas. E o doutor Flávio já foi aquele impacto diferente. Sim. Pessoal, a gente tem pelo menos lá na minha cidade, a gente fala que a gente tem um carisma, assim, muito de vendedor, né? Eu acredito que qualquer profissão, qualquer área, a gente tem que ser um bom vendedor. Sim. Não é Exatamente. verdade? Sim. Perfeito. Quem não vende, não ganha dinheiro, não cresce, e por isso que eu tenho essa percepção de que pra gente ser um bom vendedor, um bom profissional, a gente tem que ter esse carisma, né? Exatamente. Não é Bacana, doutor. E como é que foi seu início de carreira, doutor Luiz? Me conta um pouquinho. Eu achei que o meu início tinha sido rápido, mas agora sabendo que ele formou no outro dia já começou, pelo visto o meu não foi tão rápido assim. Demorou mais ou menos um mês, me formei em setembro, comecei a trabalhar na rede em outubro, comecei, na verdade, por indicação de uma amiga minha que já trabalhava na rede, e aí eu comecei na Cidade de Deus e realmente esse impacto ele é bem grande. Mas eu costumo dizer que foi um impacto muito benéfico, porque a gente sai sem saber dominar muito, a gente tem um domínio da teoria, mas a parte prática a gente tem que encarar mesmo para saber, né, o que vai ser e ganhar mão e tudo mais. Então foi um desafio, só que muito benéfico, muito produtivo assim para quem está começando. A demanda é grande, os casos clínicos são inúmeros, mas eu acho que isso me ajudou a me formar como dentista até de uma forma muito mais rápida. Garantir essa confiança de uma maneira que talvez se eu não estivesse nesse meio, na rede, talvez eu não conseguisse ganhar essa confiança de uma forma tão rápida. Então foi desafio, mas muito bom. Que bacana, doutor, legal. Interessante você citar isso, porque assim, no início, a gente sempre trabalhou com equipes, né? Então, Sim. assim, você não estava sozinho, você não estava lá, por exemplo, no seu consultório particular. Se você tinha alguma dúvida no planejamento, você tinha a quem recorrer, um outro profissional Sim. da sala ao lado, e acho que isso também ajuda a acelerar também essa questão, né? De Ganhar desenvolver. autonomia, assim, no Exatamente. trabalho, né? Bacana, Sim. legal, gente. Então, aí, me contem agora 3 momentos
impactantes na trajetória. Pode ser tanto positivo o impacto, quanto também desafiador. Fiquem à vontade. Mas eu quero que vocês me contem aí 3 momentos, né, durante essa trajetória de anos na profissão. O que te impactou? Às vezes um paciente, às vezes um caso, né, mais desafiador, ou às vezes o seu lado emocional, em algum momento a família, né, a gente precisou dar um suporte a mais, e aí o trabalho ficou um pouquinho de lado. Mas me contem aí, se vocês têm uma história bem legal para compartilhar com a gente. Cara, pra mim, a minha maior história que eu falo na odontologia foi o meu primeiro paciente. Chegou um paciente para fazer uma extração de dente. Eu perdi totalmente a noção de tão nervoso que eu tava. Não sabia se anestesiava primeiro, se descolava primeiro. Mas, assim, é uma lembrança que me marca muito. E até hoje eu tenho essa lembrança na minha mente que realmente eu acreditei que eu, tô formado, já tô trabalhando, vou ganhar meu dinheiro. Isso aí, pra mim, foi o momento mais impactante da minha vida profissional. Maravilhoso, maravilhoso. O primeiro paciente a gente nunca esquece, né, Nunca doutor? esquece. Isso é verdade. Eu não esqueço de forma nenhuma. Eu também não esqueço do meu primeiro paciente, porque foi um caso tão específico. Eu também estava com muito medo, e aí o paciente chegou com o dente fraturado anterior, e eu via a pulsação, né, do nervo dele. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer aqui agora? E aí o doutor que estava junto comigo, ele falou assim, não, pode anestesiar e dar uma intrapupar. Eu falei, gente do céu. O pulo que ele não Nossa. deu ainda. Não, imagine. Não, e eu lá naquela situação, mas eu não esqueço que eu fui lá e enfrentei o desafio, porque a gente sabe, mas muitas vezes a gente só precisa de uma aprovação de uma pessoa, sim, fala sim. assim, que te incentive naquele momento, Faz fala, diferença. vai lá, entendeu? Você consegue. Caso você não consiga, estou aqui à sua disposição. Que legal, doutor. E o senhor, doutor, teve algum momento, Sim. algum caso? Você falou só um, depois você vai contar os outros, Vou contar doutor. outro. Tem mais, Ou você tem quer mais contar algum. agora? Não, o outro caso que eu tenho, assim, tem uma lembrança boa, é um paciente da clínica, de uma das clínicas que eu trabalhei, que, cara, foi a minha maior dor de cabeça da minha vida, porque ele Tem ele dessas. queria um resultado que o caso dele não permitia, entendeu? Indicamos implantes, que hoje em dia os implantes a gente sabe que a gente faz a maioria das coisas hoje com implante, mas no caso dele ele não queria fazer o implante, mas queria um resultado semelhante. Tão bom quanto. Tão bom quanto. Aí me tirou umas noites de sono, mas depois a gente resolveu. Maravilhoso, acontece também, né? Da Acontece. expectativa, né? E a É, isso é realidade, verdade. a gente tem que deixar bem claro Bem para o claro, paciente. certeza. E planejar, né? Eu acho que tudo se resolve no Exatamente, planejamento. com certeza. certeza. O que não é acordado se torna desculpa depois, né? Exatamente. Verdade, faz sentido. Tem mais algum, doutor? Não, só Não? esses dois. Tranquilo. Pode Curioso falar. que eu não tinha nem pensado no primeiro paciente, mas enquanto ele falava, eu lembrei que o meu primeiro paciente foi um caso de siso. E assim, na faculdade, pelo menos na minha, a gente não era autorizado a fazer cirurgia de siso. E aí, o primeiro paciente que senta na minha cadeira, terceiro molar. Então, eu fiquei bastante nervoso, mas deu... Não era impactado. Podia ser pior. Mas, enfim, teve vários momentos impactantes. Eu acho que o fato de ter transicionado entre clínicas, isso foi importante para mim, porque às vezes a gente acaba ficando num comodismo, estando numa clínica, e de repente vai lá o seu querido chefe e fala, você vai mudar agora para outra. E isso foi... dá uma acelerada no coração. Só que eu acho que isso foi muito válido também, porque você muda, você quer também ser mudado, né? E promover mudança no ambiente também onde você vai estar se inserindo. Então, eu acho que essas transições, eu já trabalhei em 3 clínicas. Hoje eu estou na terceira. Foi importante também para ter uma mudança pessoal também. Eu acho que esse foi um dos momentos impactantes. Acho que outro que eu posso citar foi o momento em que o Dr. Henrique chegou para mim e fez o convite para virar gestor, que também foi uma situação assim que eu fiquei, meu Deus do céu, por que eu? Por que não os outros? Mas foi muito bom ter aceitado esse convite, não me arrependo, eu sou muito grato pelo convite e pela posição que eu estou agora. E eu me recordo de uma outra situação que aconteceu esse ano. Um paciente, ele chegou... Na chegada dele, a gente já percebeu que ele estava meio abatido. Então, ele fez a fichinha dele lá na frente, o prontuário e tudo mais. Quando ele sentou na minha cadeira, avaliei ele, verifiquei qual era o caso, fiz as minhas sugestões de tratamento. Só que eu percebi que ele estava muito abatido. E eu perguntei, senhor, o senhor está bem? Aconteceu alguma coisa? E aí, instantaneamente, ele começou a chorar muito. Ele não repartiu comigo, né, o direito dele, óbvio, o que estava acontecendo, só que ele falou uma coisa que me deixou bastante tocado. Falou, doutor, ninguém nunca se importou comigo a esse ponto. Nenhum dentista se importou comigo a esse ponto.
E aí ele dividiu algumas coisinhas, né? Não foi muito a fundo no assunto, só que ele ficou muito grato por uma simples pergunta: como é que você tá? O que tá acontecendo? E deu pra ver que realmente ele tava passando por um momento muito difícil, que às vezes talvez ele não tenha esse contato, essa conversa, esse diálogo em casa. E aí quem diria que ele teria num ambiente odontológico, né? Então aquilo me marcou bastante. Eu gosto de ter além do tratamento em si, essa troca, essa conversa, eu acho muito importante. A gente fica mais humanizado assim. Foi uma coisa que me impactou bastante. Foi uns 2 meses atrás. Cara, que legal, doutor, que Uhum. história. Eu fico arrepiada, É. porque em muitos momentos a gente precisa usar essa parte da psicologia, né? Que tem Com aquelas certeza. matérias básicas Uhum. na faculdade, e é o momento de usar, é na prática, né? Então, você ter esse detalhe, estar atento, né? Que a pessoa, às vezes, ela não precisa falar nada, mas Uhum. no rosto dela você já Sim. vê que ela não está legal, e você só... O fato de você perguntar, que Uhum. interessante, doutor. Eu Foi acho que bem isso serve impactante. como uma dica para todos nós, né? Um grande aprendizado. A gente ouvir as Uhum. pessoas, né? E deixar ela falar, Sim. deixar Eu ela tenho até saber. um caso de uma paciente que ela não sorria há mais de 5 anos, ela me disse. Porque ela perdeu um dente da frente, né? Uhum. Uhum. Aí nós fizemos eram 2 implantes, nós fizemos. Cara, no dia que eu entreguei os implantes dela, Muda a cara, vida da pessoa, né? Meu Deus do céu, essa Uhum. mulher... Tu podia contar uma história triste que ela dá uma risada. Maravilhoso. Lembrou a terceira aí. Lembrou agora a terceira, né? Mas que bacana. E a questão de estar mudando também, doutor, é bem interessante também que você falou que a mudança de ambiente também mudou a parte da minha vida Total. pessoal, né? Uhum. Então, você se permitir também mudar. Às vezes, você não está enxergando naquele momento o tanto que você tem de potencial, talvez, né? E outra Exatamente. pessoa de fora Não, e sempre vê isso em mudança você. gera uma resistência, né? Aham. Nossa, você vai para outra clínica, a primeira coisa que a gente pensa, acho que não, tô confortável, não vou conhecer as pessoas que estão lá, vai ter que Exatamente. ter todo aquele processo, então isso gera uma resistência. Uhum. Mas é necessário enfrentar, porque depois você vê que você vai crescendo, tudo vai melhorando. Exatamente, que É, legal, Zona de bacana. conforto que... É um perigo, zona de Perigo, conforto né? pode ser um perigo. Exatamente. E o nosso cérebro, ele é programado para ficar na zona de conforto. A gente não Mais quer, né? confortável, né? Exatamente. Ele não quer perigo, ele não quer ameaça, ele quer conforto. Sim. Então, o tempo todo, quando a gente precisa sair da zona de conforto, é um desafio, Uhum. né? A gente precisa enfrentar aquela barreira. Mas, igual eu já falei em outras vezes, tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha está logo depois da zona de conforto, depois do medo que a gente Uhum. tá ali pensando, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Vai, faz. Depois, se não der certo, volta atrás, Pronto, gente. né? Exato. Vamos lá aqui, então, da continuidade. Gente, quais foram os maiores desafios do dia a dia do atendimento? Como que vocês se planejam, assim, durante a semana, Uhum. né? Porque a gente sabe que não é um mar de rosas, tem os seus dias e dias, Sim. né? Então, assim, eu queria que vocês me compartilhassem aí Uhum. em relação a isso. Assim, na minha concepção, para mim, né, a questão da equipe é uma coisa que realmente me deixa bem de cabelo em pé, né? Ser gestor de pessoas, né, realmente não é muito fácil. Aham. Tá? Principalmente quando a gente trabalha com muitas mulheres, né? Que mulheres têm dias que, ai, meu amor, não sei o que, tem dias que ela quer matar. Não, mas já é um... Ai, ainda bem que eu não sou assim. Já é um comportamento já natural dela. Então, a Aham. gente trabalha com equipes, a gente tem... Todo dia é um desafio diferente. Sim. Uhum. Tem dias que a SG quer bater na SB. Acontece, né? acontece. A gente tem que estar resolvendo Mentira, esses não. problemas. Oh, meu Deus, é um grande desafio, né, doutor? Tem dias que todas as próteses dão certo, tem dias que, ai, prótese tá machucando, ai, não sei o que. Aí, meio que é um Ajustes. desafio que a gente tem Uhum. cotidianamente que Aham, deixa o é bem cabelinho em pé. interessante. É, bem interessante. E como é que você planeja a semana, doutor? Tem um momento ali que você para, você vai ter essa visão, como é que eu quero que seja a minha semana, né? Ou a gente vai meio que no escuro mesmo, Não, vai não, conforme as assim, demandas? eu tento fazer uma agenda semanal, né, do que eu preciso resolver, Uhum. do que tem que ser ajeitado, do que eu preciso falar com algum dentista em específico, eu tento fazer esse roteiro semanal, Ah, legal, tá? perfeito. Isso aí eu fui adquirindo essa experiência ao decorrer dos anos, né? Então hoje eu tenho mais um controle sobre a agenda semanal. Bacana. E às vezes só o fato de dar uma alterada não impacta tanto negativamente quando você tem um cronograma, Uhum. né? Agora, quando a gente vai no escuro, vai só conforme as demandas, a gente fica ocupado e não produtivo, né? Não A gente produtivo, fica isso é Verdade. naquele momento apagando incêndios o tempo todo, porque demanda sempre vai ter. Sim. Né? Sim, Mas se a gente não focar naquilo que realmente é importante de um gestor ou de um profissional de implantodontia, enfim, Uhum. né? A gente se perde. E o senhor, doutor? Me conta aí
o desafio do dia a dia do atendimento Uhum. e como é que você planeja essa semana? Isso que o doutor falou é uma coisa que acontece muito, né? O nosso papel da gestão, ele exige que a gente dê ânimo, transmita ânimo, confiança ali para nossa equipe. Às vezes, em momentos que a gente talvez não esteja tão animado e tão confiante, mas a gente precisa trabalhar isso internamente, na nossa mente, e para que a gente consiga transparecer algo bom para nossa equipe, porque eu já tive experiências em outros lugares que a gente vê o quão dificultoso é ter uma equipe desmotivada. Uhum. Às vezes é um que ali contamina o restante. Então, eu acho que esse é um grande desafio da gente como gestor. Sim. Uhum. Saber meio que ser o termômetro ali da equipe, sabe? Uhum. O que a gente tem que fazer, como cobrar também, isso é muito importante. Ó, você não está indo bem nesse quesito. Vamos melhorar aqui? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E isso, às vezes, não é tão confortável para a gente ser um pouquinho mais firme, mas isso é necessário também. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu tenho particularmente, eu acho que o doutor também pode concordar. Uhum. E em relação ao planejamento, é muito importante, né? É um perigo fazer todas as escolhas, como você falou. Uhum. Então, eu sempre faço questão de olhar cada setor, como é que tá. O agendamento. Isso é uma coisa que o doutor Henrique, ele bate muito nessa tecla. Demais, demais. Doutor, agendamento, tô verificando. Dentista, vocês estão conseguindo agendar? Esse paciente que está saindo agora, ele sabe quando ele vai retornar? Uhum. Ligaram para esse paciente, a gente está precisando de implante. Vamos ver uma semana antecipadamente se a clínica que vai ceder o implante para a gente vai ter aquele material disponível. Então, essa parte do planejamento é sempre importante fazer com antecedência. É planejamento, o nome já diz, né? Você tem que se planejar com antecipação para, né, evitar grandes problemas depois. Maravilhoso, gente. Parabéns, viu? Porque as respostas aqui, eu tô tendo uma aula com vocês. Parabéns. Ele falou bem na parte de agendamentos, cara. Hoje o mercado ele mudou de uma forma que se você não agenda os pacientes, você não tem esse controle, você se perde. Antigamente era mais produtividade. Se perde o paciente. Exatamente. Uma coisa que eu comento bastante com o Dr. Luiz, que ele me dá bastante esse exemplo, é que antigamente a pessoa ia passando na rua, ela tropeçava, caía na maquininha, passava o cartão, entrava, fazia o procedimento. Hoje em dia, se você não tiver esse acompanhamento, esse agendamento, essa preocupação, você acaba se perdendo, né? Exatamente. Eu falo como paciente também, gente. Se a secretária não me liga para ir numa consulta para retornar, realmente eu não tenho, né, essa organização assim a longo prazo. Então, é necessário sim ter esse agendamento, fazer o acompanhamento. Né? Exatamente. Maravilhoso, gente. E qual a estratégia que vocês usam para manter os pacientes fiéis na clínica de vocês? Principalmente é entregar um bom resultado, né? Eu acho que você pode tratar a pessoa maravilhosamente bem, pegar ela no colo, botar ela para dormir, mas se você não entregar um bom resultado, ela, infelizmente, provavelmente ela não vai voltar mais na clínica com você. Exato. Né? Com certeza. Então, essa preocupação de entregar. O pós-venda é muito importante também. Exato. Entregar além daquilo que o paciente contratou, né? Não somente aquele básico do básico, mas sim a parte técnica. Superar as expectativas. Perfeito, doutor. E o senhor, doutor? Eu concordo com o doutor. Eu acho que o resultado é muito importante, mas eu pontuo também que a parte da comunicação, da simpatia, eu acho que tem que andar lado a lado. Eu acho que sim. Porque, sim, é importante a gente fazer uma restauração super bem polida, um acabamento legal, uma prótese. Mas eu particularmente, eu sou bem empático com meus pacientes. Então, eu gosto de conversar, eu gosto de sentar na recepção e saber como é que foi o dia da pessoa. Eu acho que, em relação a captar esse paciente e fazer com que ele queira voltar, eu acho que também conta bastante. Concordo muito com o doutor quando ele fala que... também não adianta a gente ser super empático se a gente não entregar um bom resultado, mas eu acho que anda lado a lado as duas situações. Um não anula o outro, né? Não, exatamente. Um não anula. Exatamente, são vários fatores que de fato faz o paciente ficar com a gente, né? Sim. É igual cabeleireiro, se a gente gostou daquele salão, se a gente gostou... fiel, né? A gente atravessa a cidade para ir naquele salão, porque a gente sente a confiança. Sim, acho que cabeleireiro e dentista, é a mesma coisa. acho que são as profissões mais... E dificilmente a gente encontra um que faça o que a gente quer, né? Sim. Exatamente, maravilhoso. E aqui, gente, uma dica que vocês dariam para quem está iniciando na gestão hoje. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora, né, uma pessoa muito bacana, que eu já estou vendo ela assim, sabe? Falando, nossa, essa pessoa ela é muito interessada, essa pessoa tem potencial e tal. E tô esperando o momento certo, né, para ela vir para gestão.
qual é a principal dica que vocês dariam para essa pessoa que vai iniciar na gestão agora? Pode começar. Eu acho que a parte da comunicação, inclusive a gente falou bastante sobre isso nos nossos últimos treinamentos. A comunicação é muito importante. Legal. Eu lembro que foi uma coisa que falaram para mim também antes de começar na gestão. Doutor, no início, no seu primeiro dia, já chama a equipe para conversar, faz uma reunião. Especialmente quando existe essa troca de gestão, então as pessoas ali já estão habituadas, acostumadas com o método de gestão, e aí chega uma pessoa nova, puxa, vai ter que fazer coisas diferentes, ele vai mandar coisas diferentes, mas você precisa se apresentar. Acho que quem começar se apresenta quais são os seus pontos, seus objetivos ali naquela clínica, e saber também transmitir essa confiança. Tô aqui, sou uma pessoa estranha, mas vocês podem confiar em mim, vamos conversar. Essa questão da comunicação, não só no início, mas durante todo o percurso, você precisa saber se comunicar bem, porque a falta da comunicação, nossa, acho que gera muito problema, né, doutor? Com certeza. Muitos problemas. E às vezes tenta resolver as coisas por debaixo dos panos, não tenta, para evitar grandes outras situações, mas acaba que se a gente evita a comunicação, a consequência é pior ainda, entendeu? Exatamente. Então acho que essa é uma dica importante que eu diria para quem está começando agora. Maravilhoso, adorei, doutor. É importante, porque, gente, eu sou uma pessoa que fui desenvolver a minha comunicação. Eu não sou uma pessoa, nossa, extremamente comunicativa desde pequena. Não, mas eu vi na liderança a necessidade de desenvolver, né? Então, às vezes, a mensagem que eu queria transmitir, quando chegava no outro, era totalmente distorcida, era totalmente errada. E aí surgem muitos ruídos. Então, o que eu fiz? Fui buscar ajuda, né? Fazer alguns cursos, fui estudar sobre a parte mesmo da comunicação em si. Sim. Então, hoje, tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago, só não aprende realmente quem não quer. É verdade. Mas exatamente isso que o senhor falou, doutor. Eu acho que é uma grande dica para quem está iniciando a gestão, fazer essa parte da comunicação, se apresentar. Sim. E eu achei legal que você falou, eu sou um estranho. E realmente né? Eu sou estranho, mas estamos aqui. Quem é essa pessoa? O que ela veio fazer aqui? Maravilhoso, que acontece. bacana. Tem que mostrar para quem veio, né? Exatamente. Parabéns, doutor. E o senhor, doutor, uma dica aí para quem está iniciando na gestão hoje? Na verdade, a persistência, eu acho que é o segredo do sucesso, né? Sim. Vai ter meses ruins, vai ter meses maravilhosos, vai ter meses mais ou menos. Mas acho que a persistência e fazer o certo, eu acho que é o segredo. Boa. Perfeito. O segredo para o sucesso. Né? Legal, doutor. É exatamente isso, né? Porque às vezes, para dar um resultado extraordinário, a gente foca. Só que se no mês que vem não der, a gente desiste? E aí? Né? Então, assim, a gente precisa persistir, criar raízes, criar vínculo com os pacientes. Sim. Se a gente ficar pulando de galho em galho também, o paciente vai procurar a gente aonde? Nem, né? A gente não tem um endereço para o paciente falar assim, olha, estou aqui, né? Vem aqui comigo. Então, bacana isso. Essa questão da persistência, ela foi muito importante para mim também. Foi até interessante ele mencionar, porque de início eu ficava muito abatido, assim, poxa vida, minha meta não foi alcançada. Eu ficava triste, eu ficava cabisbaixo mesmo. Tamo junto, e as pessoas doutor. percebiam, e a equipe percebe, então você tem que saber realmente que as coisas tendem a melhorar, né? Claro, se você se esforçar e se você demonstrar buscar, que... né? Exatamente. A persistência é muito importante também, eu acho. Maravilhoso, gente. E aqui, qual é o próximo objetivo de vocês, assim, daqui uns 3 anos? O que vocês pretendem, assim, a longo prazo, pensando lá no futuro? Sim. Cara, minha pretensão é estar cada vez melhor, né? Eu sei que dinheiro não é tudo, mas quero ganhar mais dinheiro, poder dar uma boa educação para os meus filhos, né? E ter uma qualidade de vida bacana. Isso é meu maior intuito no momento mesmo. Eu quero ganhar mais dinheiro. Não vou negar, Imagina não. o quanto? R$1 é mais dinheiro, gente. Já tá valendo, mas um pouquinho mais importante, eu acho. Poder viajar. Com certeza. Sonho em viajar tranquilo. Exato. Ter essa liberdade geográfica, sim, liberdade financeira, eu acho maravilhoso também. Eu adoro experiências, né? Hoje em dia tá bem alta isso. Eu só preciso complementar, porque senão vão pensar que eu só penso em dinheiro, né? Mas enfim, lógico que é uma pretensão minha, mas eu acho que sempre buscar evoluir, né? Se a gente se acomoda e se contenta com o estado que você tá agora, acho meio deplorável isso. Eu gosto sempre de estar evoluindo. Buscar melhores. Exatamente, me especializar é uma meta minha também. Inclusive, para esse ano, vamos ver se acontece, se Deus permitir, mas eu acho que a meta é evoluir. Maravilhoso, gente. Muito obrigada pelas
compartilhamento aí dos próximos 3 anos, que às vezes a gente guarda segredo, né? Ai, se não aconteceu ainda, eu não vou compartilhar. Bobagem. E às vezes a gente pensa que 3 anos é muito, mas é logo aí. Então a gente piscamos. precisa se planejar. É. Maravilhoso. E eu acho que é bem interessante, gente, que é uma coisa que eu fiz no início do ano. Eu deixei muito claro o que eu queria. Muito claro. Com desenho, Eu faço com isso também. foto. Sabe aquele mural da vida extraordinária? Eu fiz lá. E assim, é interessante, porque todo dia que eu vou no meu banheiro, eu olho para aquilo lá. Eu falo, olha, já conquistei. Tal Isso é coisa, legal. tal coisa. Entendeu? Então, assim, é muito bacana. Então, tipo, de 7 coisas ali que eu desenhei, que eu escrevi detalhes, 4 já foram conquistados. E a gente tá agora no meio do ano, né? Então, ou seja, até o final do ano, pretendo bater todas Legal. as metas, os objetivos. Então, a gente é muito visual, a gente precisa deixar isso muito claro, Sim. sabe? Então, às vezes, quando vai visita lá em casa, olha, meu Deus do céu, o que a Vanessa tá fazendo aqui? Olha lá, tá tudo desenhado, tudo escrito, entendeu? Porque eu não escondo de ninguém, principalmente de mim mesmo. Se a gente ficar deixando somente na nossa mente, a gente... Né, o HD, uma hora, ele dá um bugzinho. Sim, sim, sim. Então, é importante deixar exposto mesmo os nossos objetivos. Tem uma frase que falaram pra mim que eu acho muito importante em relação a isso, que é: quem não se planeja, qualquer resultado tá bom, né? Então, a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar, né? Sim. Eu acho interessante fazer esse planejamento, colocar mural, seja lá o que for, pra Aham. você exatamente saber aonde que você quer ir, porque senão Exatamente. qualquer coisa que vem tá ok, tá Ah, tranquilo. ótimo, né? né? Eu É o lembro destino. eu lembro de uma reunião que a senhora fez assim que eu entrei na clínica. Aham. A senhora disse que a senhora tinha a foto do carro que a senhora queria no plano Fundo de, do te- no de fundo tela. de tela, né? Aham, do E celular. eu achei interessante porque logo em seguida a senhora conseguiu, né? Exatamente. Legal. Então, isso aí é uma... A gente acorda mais disposto naquele dia que a gente não tá tão bem, né? Uhum. A gente olha, não, eu tenho um objetivo, eu vou alcançar, vamos lá. Vamos fazer um bate-bola, gente? Vamos. Agora respostinhas mais curtas, tá bom? Tá ok. Então vamos lá. Pra vocês, ser dentista é? desafio. Restaurar a autoestima. Maravilhoso. Na clínica, eu sempre... Estresse. Não, mas eu sempre busco o melhor do dia. Aham. Os estresses acontecem, né? Com Mas certeza. E tanto positivo quanto negativo. Depois, gente, vocês vão buscar lá estresse positivo. o Existe pessoal da estresse minha clínica, quando positivo. for assistir, vão bagunçar comigo. Mas é verdade, não posso mentir. Mas existe também o estresse E positivo. que resolver os problemas, né? Positivo. Oi? Resolver os problemas, né? Importante. Exatamente. Dia a dia clínico, né? Resolver Tem BO. que resolver os BO. Exatamente. Meus pacientes são? A razão do meu trabalho, né? É meu sustento, né? Uhum. Com certeza. Eu adoro. Cara, eu adoro viajar, adoro comer, adoro me divertir com a minha família, com meus amigos. Saindo um pouquinho agora da parte Aham. profissional, né? Mas é isso. Eu vi no seu Instagram, doutor, viagens. Lá eu falei, gosto. vou dar uma stalkeada aqui antes de conversar com o doutor. Eu Aham. viagens, rock. Exatamente, eu Aham. gosto. A minha é estar com a minha família, né? Com Nossa, os filhos, com a Seus minha filhos são esposa. muito lindos, É, doutor. sim. Parabéns. Olha, o senhor baba, né? Nos Sim, com meninos. certeza. Eu detesto. O trânsito de Manaus. Verdade. Cara, eu detesto mentira, desonestidade e o trânsito de Manaus também. Oh, meu Deus. Vai melhorar. Vai melhorar. Tomara. Minha maior inspiração é? Ah, pra mim é minha mãe, sem dúvida. Assim, meu maior exemplo de superação, de trabalho. E pra mim ela tá no top 1 lá em cima. Eu diria minha mãe e meu pai. Sempre foram grandes incentivadores. Não só do trabalho, mas de qualquer coisa que eu fosse fazer, eu devo muito a eles. Maravilhoso. Família, nossa base. Família. Né? Exatamente. Uma frase que mudou minha vida. Ó, Não eu precisa ser de para-choque de caminhão, não, gente. É uma frase da... tenho eu uma... sempre levo. Eu sou bem musical, né? Então Uhum. tem uma música que eu ouvia muito na minha adolescência, que tem uma frase que ela me impactou bastante, que ela diz: quando parece que não existe saída e tudo em volta parece colidir, a esperança, no final das contas, vai levar todos os seus medos embora. E eu gravei essa frase porque é uma música que eu gosto muito e ela me passou a fazer muito sentido na minha vida também. Eu diria essa. Maravilhoso, muito sábio, doutor. Uma frase que me marca muito é que se você tem medo, a única forma de perdê-lo é fazer o que realmente tem que ser feito. Entendeu? Aham. E eu levo essa frase comigo até hoje, porque não adianta você se ficar com medo das coisas, do que vai acontecer, se você não tem a ação de fazer com que aconteça o certo. Uhum. Isso é uma frase que eu tenho bastante comigo. Gente, estamos chegando ao fim. Passou rápido, não acharam que Parece, passou rápido? 5 minutos, eu acho. Queria que vocês deixassem um recadinho pro pessoal que tá ouvindo a gente.
uma frase final aí, algo que vocês queiram deixar de mensagem para o nosso público. Eu diria que persistir, né? A gente já falou sobre isso aqui agora. Saber exatamente onde você quer chegar, ter fé, ter onde se embasar, né? Eu acho isso muito importante, saber aonde você quer chegar, mas também saber de onde você veio, eu acho isso muito importante. E confiar, né? Porque em algum momento vai dar certo. Meu pai falava muito isso. Se ainda não deu certo, porque ainda não chegou no final. Então, continua. Eu acho que eu diria isso para quem tá assistindo a gente. Incrível, doutor. Parabéns, viu? Não, me fala bonito. Não, demais, gente. Eu tô impressionada. Não sei nem o que falar, mas agora. Faço dele as minhas palavras. Faço dele as minhas palavras. Manda um recado final aí, doutor. Bem, meu recado final é que a gente aproveita a vida, que a gente brinque, que a gente se jogue na vida mesmo, porque passa muito rápido, né? Eu tenho comigo, que recentemente eu perdi 2 amigos, né, num acidente de avião, e eles tinham, tipo, eram 2 dentistas, um com 27 anos, outro com 32, e eles não viveram nada do que eles queriam, entendeu? Nossa. Tá? E eu falo, se você acordou com saúde, tendo uma oportunidade, aproveite e faça a sua vida valer a pena. Nossa, incrível, cara. Eu gostei demais de ter vocês dois aqui. Parabéns. Obrigado. Foi um bate-papo muito gostoso. Onde que o pessoal encontra vocês? Qual é o endereço de vocês? O @, o Instagram? @Luiz com S, Maia Lima. Meu Instagram eu compartilho de tudo um pouco lá. O meu Instagram é Flávio P. Tomás, Tomaz, não é T com um H. Vou deixar aqui embaixo o @ deles, tudo certinho. Onde eles encontram vocês? No endereço mesmo. De atendimento. Né? Isso. Eu estou numa clínica situada na Avenida Francisco Queiroz, número 25, ao lado da antiga Asa Fashion. É bem fácil de encontrar. A minha clínica é a Mais Dentistas, no Lírio do Vale 1, Avenida Laguna 71. Bem em frente ao semáforo, não tem erro. Tem uma pequena placa. Exatamente. Bem amarela, né? Não tem como errar. E em frente ao semáforo, que é o nosso ponto de referência ali. Não tem como errar, não. Maravilhoso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço demais esse bate-papo, tá bom? Gente, segue a gente lá no @Dentistas do Norte, tá? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Não posso finalizar esse podcast sem antes falar disso. Sobre o nosso convênio odontológico, tá bom? É uma novidade que a gente está apresentando aqui em primeira mão, tá bom? De empresário para empresário. Então, você que está assistindo, que é um empresário que tem, no mínimo, aí 10 colaboradores, que tem interesse de mostrar esse projeto para os seus funcionários, né? A gente está com esse novo projeto e eu espero poder te apresentar pessoalmente como que funciona passo a passo, tá bom? Fiquem aqui com a gente, que vai ter mais bate-papo ainda, tá bom? Agradeço demais. Seguem a gente no Spotify e no YouTube também. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Beijo.